E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendo a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar, ou jamais passarão. Mateus capítulo 24, versículo 31 ao versículo 35. E a paz do Senhor, eu sou o irmão Felipe e estou aqui para refletir mais uma vez com vocês dentro do sermão profético sobre a vinda de Jesus. Jesus aparecerá em grande glória. Todas as nações da terra o verão. Hoje em dia a gente tem ideia, né, da internet. E se essa vinda de Jesus fosse numa época em que não existia internet, nem televisão, e nem satélite, nem nada, como se daria isso? Né? Olha, a presença do Senhor será de uma manifestação gloriosa e sobrenatural, de forma inigualável, né? Diz aqui que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Este sinal se dará nos quatro cantos da terra, de forma que será impossível alguém não ver. Até mesmo aqueles que estiverem dentro de uma selva, talvez aonde não haja internet, que eu creio que nessa época talvez não será o caso, porque hoje a gente vê que o Elon Musk, né, tem procurado com seu projeto acho que é Starlink, né, se eu não estou errando aqui na minha colocação, ele tem procurado produzir uma rede de internet, né, eu sei que é o Elon Musk, o nome do projeto eu não me lembro, procurado produzir uma rede de internet, e essa rede de internet via satélite, ela pretende pegar em todos os pontos do mundo. Então, em qualquer lugar que você estiver, um grotão, se você tiver acesso a essa internet, você poderá acessar a rede ali. Mas mesmo se não houvesse isso, esse é o meu ponto que eu quero chegar. Mesmo se não houvesse isso, imaginou se Jesus tivesse vindo no ano de 1900, quando a televisão ainda estava sendo inaugurada, né? De quando, na época ainda que estavam sendo criadas fotografias, ainda não tinha toda a rede, toda a tecnologia, nem antenas potentes para transmitir rádio. Estava tudo começando ainda do zero. Jesus viesse lá nesse ano de 1900, né? Uma época que certamente muitos cristãos pensaram que Jesus estaria vindo, porque foi na época do movimento pentecostal, né? Ali, e nessa época, 1905, né? Nessa época assim, ele lembrava daquela passagem, né, lá que Pedro mesmo usou na sua pregação, né? Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a igreja. E certamente casaria muito bem com aquela época, né? E se Jesus viesse daquela época, como seria os satélites, como eles não existia satélite naquela época, como seria seria essa visão de forma mundial, né? Eu creio que essa questão da visão de Jesus está relacionado a esta passagem, a este ponto aqui, o sinal do Filho do Homem. Mas o texto que nós vamos comentar hoje, vamos comentar a partir do 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus.
Sabendo que este versículo se trata, dentro da colocação aqui, da qual Jesus colocou, da vinda gloriosa de Jesus, não se trata então do arrebatamento da igreja, nós nos referimos aqui aos eleitos dos quatro cantos do mundo que deram a sua vida pela causa do evangelho, que deram a sua vida aqui durante os 7 anos. Isso refere àqueles 144 mil da tribo de Israel, se refere também aos cristãos e servos do Senhor que ficaram aqui, infelizmente, que não foram arrebatados, mas que, sendo conhecedor da palavra, resolveram não aceitar o carinho da besta, que morreram por causa do testemunho da palavra, e se referem a todos aqueles que hão de ouvir o testemunho desses e hão de dar crédito. Ok? E estes Deus há de reunir dos quatro cantos do mundo. A gente já comentou isso no vídeo passado, em Apocalipse, né? Quando vai falar sobre a batalha do Armagedon, aquela batalha rápida, né? Vai ser mais demorada para poder todo mundo se posicionar do que para acontecer. Quando se fala dela, fala que depois que acaba ela, e a besta é presa e o falso profeta são lançados no lago de fogo, e os demais são destruídos pela espada que sai da boca de Jesus. Então sobra o seguinte, sobra que todos aqueles que ouviram e morreram pelo nome do Senhor, eles hão de ressuscitar e hão de reinar com Cristo durante aqueles 1000 anos. Eles farão parte ainda da ressurreição. Todos que morrem agora em Cristo serão arrebatados e transformados e hão de encontro com Ele nos ares. Mas aqueles que morreram durante os 7 anos também farão parte. Ainda esse evento que ocorrerá na época do arrebatamento, ele também ocorrerá na época do final da grande tribulação, e ele fará parte da chamada primeira ressurreição. Ok? Existem críticas a esta observação. Existem pessoas que falam como que pode ser 2 ressurreições, sendo na verdade uma ressurreição. É porque a Bíblia diz que a primeira ressurreição é para a vida e a segunda ressurreição é para a morte. A primeira ressurreição é dos salvos e a segunda ressurreição é aquela que as pessoas hão de ressuscitar para comparecer perante o juízo final. Isso será depois do milênio, depois de tudo que acontecer nessa terra. Aí sim, no juízo final, no último julgamento que não terá outro, por isso se chama juízo final. No último julgamento, essas pessoas hão de comparecer perante o Senhor. E aí, esta é a segunda ressurreição, porque essa segunda ressurreição se refere àqueles que hão de ressuscitar para serem julgados e condenados, e não para viverem. E aí, quando Jesus termina essa colocação, ele vem e traz uma breve ilustração, uma breve parábola, né? Por assim dizer. Ele coloca como símbolo a figueira. A figueira era símbolo de Israel na Bíblia, né? Quando a gente fala sobre os frutos da figueira, a gente se refere a Israel, né? Isso está lá em Jeremias 24, tem em Joel 1, 6 e 7, em Oséias 9 e 10. Jesus também usou esta figura anteriormente em Lucas 13, 6. Vamos ver lá Jesus falando isso. Lucas 6, 13, 6. Então contou esta parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha,
foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Certamente, e, e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Ou seja, ele usou também essa ilustração, mas normalmente ele estava ali ilustrando pessoas que não são frutíferas, né? Pessoas que, é claro, se aplicando também aos filhos de Israel, nessa parábola ali de Lucas 13:6, da figueira inútil, né? Se aplicando também aos filhos de Israel, mas não necessariamente a todos os israelitas, mas aqueles que não estavam dando frutos. Isso também se aplica a nós, né? O Senhor, Ele nos elegeu para que nós demos fruto, né? Mas não é o foco, né? Toda hora nós falaremos ou focaremos em parábolas mesmo, e aí nós poderemos desenvolver um melhor reflexão sobre o assunto, para não sermos talvez injustos na nossa colocação e tem que ler melhor o texto e entender. Eu só li esse texto, na verdade, foi para poder dizer que Jesus usou também a ilustração sobre a figueira, né? E com certeza essa parábola tem uma referência aos israelitas, sabendo que o tempo de Israel, como o foco único de Deus naquele momento, estaria cessando ou entrando uma pausa, né? Até que, como diz a palavra de Deus, passasse o tempo dos gentios e aí sim voltaria para Israel. Nós estamos nessa pausa. Enquanto há essa pausa, há a pregação do Evangelho. Os israelitas podem ser salvos, podem e são salvos, muitos deles, né? Todos aqueles que creem em Jesus conforme dizem as Escrituras. Mas aqueles que não creem em Jesus conforme dizem as Escrituras, eles estão nessa pausa, né? Agora aqueles que creem já saíram dessa pausa, porque estão dando frutos. Eles não são a videira frutífera. Voltando ao que interessa, né? As características especiais da árvore, já mencionadas, né? Foi mencionadas antes no versículo, no capítulo 21:19, vamos ler lá, de Mateus, capítulo 21:19, diz assim: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então disse: nunca mais ter fruto. Imediatamente a árvore secou. Versículo 20. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Então, ou seja, é que seus frutos e folhas aparecem quase ao mesmo tempo. Então, quando tem folhas, também tem frutos. Tem árvores que dão folhas e depois as folhas vão caindo, umas dão flores, né? E as flores somem e aí vêm os frutos, né? Então, como mostra nessa passagem onde Jesus procurou fruto na figueira, porque ele olhou, ela estava muito bonita, estava muito florida, então ele quis procurar ali os seus frutos, né? Mas ele não achou fruto. Então, além da folhagem, do fruto, né, que como nós já falamos na parábola, na passagem, Jesus foi procurar os frutos da árvore, né, porque ele viu a árvore florida, com folhas, né, então ele foi lá procurar, porque normalmente é assim que acontece. Mas não achou aí, nós conhecemos a história, né, como também já li aqui. Mas outra característica também é que ela sempre antecede o verão. Sempre quando ela começa a aparecer suas folhas, né, e os seus frutos, ela está indicando que o verão está próximo. Quem era daquela região lá já tinha esse costume e sabia diferenciar as estações, até olhando para as árvores. E isso era uma das referências. Esta árvore era uma referência.
Por isso Jesus associa a nação revigorada, ou seja, a nação de Israel revigorada em toda toda a sua restauração, com a aproximação desses acontecimentos aqui descritos escatologicamente. Hoje eu estava vendo um vídeo do um canal que eu acompanho, né, sobre Israel, e a comentarista do vídeo disse que uma das tribos perdidas de Israel foi encontrada, né, na China, acho que a tribo de Manassés. Então, parte dessas pessoas de Manassés foram trazidas para Israel, com a intenção certamente de criar um assentamento, né, próprio para eles lá, para ter também uma representação. Porque, segundo essa comentarista, a única tribo que tem a linhagem confiavelmente documentada é a tribo de Levi. E os outros israelitas, eles sabem que são israelitas, mas não sabem dizer a sua árvore genealógica, né? Mas esses descendentes de Manassés são pessoas que têm a linhagem guardada, então é um sinal positivo. Então a gente vê essa reestruturação das tribos, né? E a Bíblia fala ali também sobre a estruturação das tribos, sobre as 144 de cada tribo, né? Ok? E aí Jesus continua falando aqui no capítulo 24. Ele diz: assim, quando vir todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Então Jesus já está próximo, bem próximo. Na época em que Jesus falou isso, Israel estava assentada, mas não estava totalmente restaurada. E depois de um tempo, em 70, aí acabou-se por completo aquela aparente estabilidade que tinha, né? E só agora, né, é que a estabilidade voltou-se a estabelecer com esses riscos dessas guerras que acontecem, mas está se cada vez mais fortalecendo, né? Então, com isso, a gente vê que o Senhor está às portas. E aí ele disse: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os discípulos morreram, os discípulos dos discípulos, né, morreram. Todo o primeiro século passou e as gerações, ou seja, as pessoas que nasceram naquela época morreram e outras gerações nasceram. Então, mas a palavra que dá origem é a palavra geração, né? A palavra que dá origem, aqui está escrito genear, né? Ela também pode ser, ela não explica apenas a ideia de geração como de um povo que nasceu em uma época, né? Mas isto também se refere à espécie humana, né? Seria como se o Senhor dissesse: os homens não, enquanto a minha palavra não se cumprir por completo, a vida na terra, nessa terra, não se extinguirá, né? Esses seres humanos, essa raça, né, não se extinguirá. É isso que o comentarista bíblico do comentário de Moody diz. Entretanto, gênea também pode significar raça ou família. Isso concede um bom sentido a esta passagem. Apesar da terrível perseguição, a nação judia não será exterminada, mas continuará existindo a fim de participar das bênçãos do reino milenar. Ou seja, então aquela declaração de Jesus nem se aplicava, segundo Moody, a isso que eu terminei de falar, da raça humana, mas sim a raça, ao povo, a tribo, a nação de Israel. Ou seja, ele queria dizer o seguinte, que a nação de Israel não seria exterminada. E é verdade. Quantas vezes um povo é perseguido e massacrado, a tendência é ir diminuindo. E da mesma forma, e ainda mais da forma como Israel
e sempre foi combatida, é de forma com muita raiva, com muita ira por parte dos inimigos do povo de Deus, de forma que se dependesse do, do dos homens, Israel já não existia. Mas a gente vê que quanto mais eles perseguem, quantas perseguições são feitas, como aquele holocausto, né, que aconteceu, mesmo assim, Israel sempre se ressurge e se renova de forma grandiosa, né? Com muitos e muitos e muitos gerações de filhos, né? Então essa palavra geração se aplica também à raça ou família, ou seja, Israel não será exterminado até que a palavra de Deus, a promessa do Senhor, tudo que o Senhor diz a respeito de Israel se cumpra, né? Ele tem uma palavra sobre a nação de Israel e essa palavra se cumprirá cabalmente. E isso se estará de forma cabal no milênio, onde toda a terra que foi determinada por Deus para Israel, mas que não foi conquistada de forma definitiva, será dada como posse definitiva de Israel, né? Ok? Ok? E o último versículo fala: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Ok? A palavra de Deus, ela se cumpre. Ela é inabalável. Nada destrói, nada torna ela inválida. Principalmente se é uma palavra de uma promessa incondicional. Existem promessas que são condicionais. Deus fala: se me obedeceres, se guardares as minhas palavras. Mas existem promessas que são incondicionais. A promessa de Deus sobre Israel é esta promessa, né? E essa palavra que o Senhor disse que não passará os céus e a terra sem que a palavra desse cumpra, é uma promessa incondicional. É uma promessa que a única condição que ela tem é que Deus faça ela valer. Então ela é incondicional. Incondicional para quem foi feita a promessa, né? Ou seja, porque Israel mesmo já havia obedecido, né? Jacó já havia crido e recebido a palavra. Abraão havia crido e recebido, né? Ok? Assim eu concluo, para não alongar mais, e depois nós estamos começando a falar sobre outros assuntos. Dentro ainda desse capítulo tem muita coisa para refletir. Eu creio que o Senhor nos abençoará e isso será uma bênção. Amém?